Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. A Polícia do Rio fez 2 operações contra o desvio de petróleo de dutos da Petrobras, além do roubo de cargas de óleo lubrificante. O prejuízo para o setor passa dos 37 milhões de reais. Os agentes fizeram buscas neste endereço, dentro de uma comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, a refinaria clandestina recebia o petróleo roubado. As investigações começaram há 2 anos, quando a polícia identificou a perfuração de um duto da Transpetro, subsidiária da Petrobras, por meio de mangueiras e válvulas improvisadas. Técnicos da Transpetro acompanharam a inspeção. Um crime muito perigoso, que pode gerar explosões, incêndios, danos ambientais. E esses receptadores normalmente são usinas de asfalto, empresas que fabricam borrachas, plásticos e derivados. A polícia já sabe que o material seria vendido para empresas de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os documentos apreendidos devem ajudar na identificação de mais envolvidos no esquema. A Polícia do Rio também cumpriu mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que roubava caminhões de transporte de óleo lubrificante e derivados. Em 4 anos, foram mais de 150 registros, causando um prejuízo de mais de 30 milhões de reais. A carga era adulterada e revendida por valores abaixo dos praticados no mercado. Entre os investigados estão empresários que recebiam o material adulterado. Todos eles atuam de forma a obter maiores ganhos, né? E a sua organização era muito bem estruturada, né? Inclusive com funcionários de transportadoras que forneciam informações privilegiadas para que os roubadores atuassem de forma mais tranquila possível. A polícia prendeu uma quadrilha que roubava caminhões nas estradas de São Paulo e Minas Gerais. 29 criminosos foram detidos. E olha só como eles mantinham grupos numerosos, tudo para atuar em cada etapa do crime: roubo, desmanche, receptação. A quadrilha registrava em vídeo as etapas do crime. A escolha do alvo, como esse caminhão parado na beira da estrada. Será que é diferenciado, hein? O desmanche do veículo, até o momento em que um rastreador é encontrado pelos ladrões. A meta da organização criminosa era roubar pelo menos 2 caminhões por mês, o que gerava um lucro de cerca de R$1 milhão. A Polícia Federal identificou os 50 roubos cometidos pela quadrilha em um período de menos de 1 ano. Os crimes ocorreram em estradas de São Paulo e de Minas Gerais, mas o grupo também tinha ramificações em outros 3 estados: Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso. A organização se dividia em núcleos. Um deles era o responsável pelos roubos. São pessoas contratadas ou pessoas diretamente trabalhando para eles para buscar caminhões específicos. E havia também núcleos de roubadores, associações criminosas autônomas, que faziam os seus roubos e ofereciam para essa e para outras organizações criminosas o produto do crime, que seria o caminhão. As operações policiais foram realizadas em cidades como São Caetano do Sul, Atibaia, Campinas e Contagem, em Minas Gerais. 29 pessoas foram presas, entre elas o sócio de uma empresa de rastreadores de veículos. Ele fornecia informações privilegiadas sobre o tipo de equipamento usado pelo caminhão que seria roubado. Depois do roubo, o veículo era entregue para o núcleo de receptação, que contava com o apoio de 11 empresas legalizadas. O núcleo de receptadores é o núcleo mais complexo, que ele tem necessidade de uma estrutura, de mão de obra especializada, ferramentaria e uma necessidade de movimentação financeira, quer para pagar os roubadores, quer para receber o dinheiro dos compradores finais. Este vídeo, também feito pelos criminosos, mostra um deles com a mulher procurando um apartamento com vista para o mar. Nossa, trabalha muito, porque ano novo eu quero estar feliz, ano novo! A Justiça determinou a suspensão das atividades das empresas e o bloqueio de 40 milhões de reais do grupo. Não deu tempo do suspeito comprar o apartamento. Polícia Federal vai investigar a origem do metanol que contaminou bebidas alcoólicas. O governo de São Paulo descarta a participação do PCC na falsificação de destilados. Protocolo de tratamento usa etanol para combater intoxicações.
Em Brasília, a comissão do Congresso aprova quase 5 bilhões de reais para fundo de campanha em 2026. Suspeito de participar do assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes é morto em confronto com a polícia no Paraná. No Rio, o aeroporto Santos Dumont reabre depois de 12 horas por causa de vazamento de óleo na pista. No Brasileirão, São Paulo busca reação contra o Fortaleza nesta quinta-feira. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Morreu em confronto com a polícia um dos procurados pela execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Segundo a polícia, ele reagiu à voz de prisão. O cerco aconteceu na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. 3 helicópteros participaram da ação, que contou com policiais do Paraná e de São Paulo. O objetivo era prender Humberto Alberto Gomes, um dos suspeitos procurados pela execução do ex-delegado Rui Ferraz Fontes. Havia informação de que ele estaria em um apartamento próximo ao aeroporto da cidade. Tentamos efetuar o cumprimento do mandado de prisão, porém ele já reagiu efetuando os disparos, acabou vindo a óbito pela nossa reação ali. Humberto passou a ser suspeito após a perícia identificar impressões digitais dele numa das casas alugadas pelos criminosos. O sistema de inteligência da Polícia Civil detectou, pelo sistema de telefonia, coloca ele na cena do crime, inclusive como sendo um dos possíveis atiradores. Humberto já tinha sido indiciado por roubo e associação criminosa. Ele era procurado desde a semana passada, mas não tinha sido encontrado onde morava na zona sul de São Paulo. Ele chegou ao Paraná na quinta-feira e estava sozinho no apartamento. 4 pessoas estão presas, suspeitas de participação no assassinato. Rafael Simões é apontado como um dos atiradores. A defesa nega a participação dele. Investigadores acreditam que um olheiro avisou quando o ex-delegado deixou a prefeitura. Ontem, uma operação apreendeu materiais em 3 cidades do litoral paulista. O objetivo é apurar se contratos analisados por Rui Ferraz Fontes como secretário de administração de Praia Grande podem ter motivado a execução. A polícia procura por outros 3 homens que estão foragidos. A defesa de um deles, Flávio Ferreira de Souza, afirma que ele estava na capital no momento do crime. A polícia está nas ruas para combater a falsificação de bebidas. Esteve, inclusive, em 3 locais, onde eram produzidos uísque, gin e vodka. 2 pessoas foram presas em flagrante. O governo paulista confirmou 5 mortes por intoxicação por metanol. Hoje, o corpo de uma das vítimas foi enterrado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Numa cerimônia reservada, parentes e amigos se despediram de Marcelo Lombardi, de 45 anos. O advogado comprou uma garrafa de vodka para beber em casa na quinta-feira passada. 2 dias depois, ele começou a passar mal. Estava com dificuldade para enxergar e já estava um pouco inconsciente. Prontamente, os médicos já entenderam que havia uma intoxicação do metanol. Marcelo foi entubado 2 vezes, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que aguarda os resultados dos laudos do Instituto Médico Legal e apura 4 suspeitas de intoxicação por metanol entre os dias 18 e 28 de setembro. 3 são homens que morreram depois de ingerir bebidas alcoólicas. O 4º caso é de uma comerciante de 30 anos que está internada neste hospital. Bruna Araújo Souza está na UTI em estado grave. A amiga conta que Bruna tomou vodka com suco durante um show no domingo. Ela ficou super de boa, curtiu o show, não reclamou de tontura, de nada. Mas segundo a irmã, no dia seguinte, Bruna começou a passar muito mal. Com dor no estômago, ânsia de vômito, tontura e a vista bem embaçada. No hospital, o exame de sangue comprovou a presença de metanol. A Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo emitiu um alerta para que hospitais fiquem atentos a pacientes que chegarem com suspeita de intoxicação. Onde esses pacientes devem ser encaminhados para o nosso hospital de urgência, que possui a estrutura adequada para proceder com os atendimentos necessários.
O governo paulista notificou o Ministério da Saúde sobre 22 casos de contaminação por metanol, 7 confirmados. Ao todo foram 5 mortes, mas apenas uma delas já teve a causa comprovada, o consumo de bebida adulterada. O prefeito da capital paulista acredita que a contaminação possa ter ocorrido no momento do engarrafamento. Possivelmente, tenha acontecido em algum momento do invase, ou um erro, ou uma colocação ali de um produto para poder vender uma bebida não regularizada. A polícia intensificou as ações de combate à falsificação. Em Americana, no interior do estado, 3 endereços foram alvo de operação. No imóvel foram encontradas garrafas vazias e tonéis com líquidos. No local eram produzidos uísque, gin e vodka. Tudo vai passar por perícia. 2 pessoas foram presas em flagrante. As ações da polícia, junto com a Secretaria da Fazenda, estão sendo tomadas para que a gente chegue aos responsáveis e possa deflagrar outras operações com os demais órgãos do governo. De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas, 160 mil produtos falsificados foram apreendidos este ano no Brasil. 18 mil foram na região de Campinas. Campinas se tornou um hub de distribuição de bebidas falsificadas, através até mesmo da internet. Agora à tarde, a polícia apreendeu um lote de bebidas destiladas numa distribuidora da zona norte da capital. O material vai passar por análise. A gente já volta a falar sobre esse assunto, viu? Porque agora um recado. A partir de amanhã, o sistema Cantareira vai começar a operar na chamada faixa de restrição. É uma medida que reduz o volume de água que pode ser retirado, pode ser usado. Esse é um manancial que abastece 7 milhões de pessoas na capital e na região metropolitana de São Paulo. A adoção da faixa 4, considerada de restrição, é necessária sempre que o volume do reservatório fica abaixo de 30%. O nível considerado adequado é de 60%. A resolução da Agência Nacional de Águas, ANA, e da SP Águas, Agência do Estado de São Paulo, é de 2017. Neste período, a concessionária vai poder retirar apenas 23 metros cúbicos por segundo do sistema Cantareira, numa média mensal. Antes eram até 33 metros cúbicos por segundo. O objetivo é manter a estabilidade do sistema. Atendendo à legislação que estabelece que o uso para abastecimento humano é uso prioritário, autorizamos que a Sabesp capte esse volume adicional no Rio Paraíba do Sul, permitindo, então, a segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo. Nessa represa, por exemplo, aquele trecho de terra vermelha estaria coberto pela água se o reservatório estivesse no nível pleno. Uma imagem nítida que mostra a redução nos níveis de armazenamento. Por isso, diminuir a retirada de água é importante para manter o abastecimento da população. Como o sistema de abastecimento passou a ser integrado, parte da água poderá ser captada de outras represas. Mas a concessionária reforça a necessidade do uso consciente da água. Ações simples da população, como, por exemplo, ao ensaboar as mãos, fechar a torneira, banhos mais curtos, Desde a semana passada, a concessionária ampliou o tempo de redução da pressão da água na Grande São Paulo, de 8 para 10 horas, também como medida de economia. Na região de Bauru, interior do estado, a seca atinge diretamente o abastecimento para cerca de 100 mil moradores. Eles recebem água da lagoa de captação do Rio Batalha, que está praticamente seca. Aqui não vem uma gota d'água há mais de 10 dias, gente. É inacreditável uma situação dessa. Não dá para a gente ficar assim. E o Departamento de Água e Esgoto de Bauru já implantou o rodízio de água na cidade desde o fim do mês de agosto. Pelo menos 5 cidades registraram estragos no oeste de Santa Catarina depois de um temporal. Mais de 60 ocorrências foram registradas em Chapecó. Uma estrutura de concreto de cerca de 50 toneladas caiu. O local foi interditado e ninguém se feriu. Moradores relataram uma forte intensidade dos ventos e da chuva, que provocaram um destelhamento e quedas de árvores. Vamos então saber com a Lidiane Sayuri se esses temporais continuam nesta quarta-feira. Lidiane, boa noite. Oi, Mariana. Olha, em partes do sul, sim. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. Amanhã, a chuva perde força no Rio Grande do Sul, mas ainda pode chover forte em Santa Catarina e no Paraná.
Em Curitiba, tem previsão de chuva forte a partir da tarde, máxima de 23 graus. Em São Paulo, pancadas isoladas à tarde, faz até 30. Em Teresina, dia quente e seco com 37 graus. Hoje, o maior volume de chuva foi registrado sobre o Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas na região. Amanhã, a massa de ar seco mantém o tempo aberto, as temperaturas altas e a umidade do ar baixa na região central. Chove forte do Acre até o Pará e os temporais podem ocorrer entre o Amazonas e Roraima. No Nordeste, ventos do mar favorecem as pancadas entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, faz até 21 graus nesta quarta-feira. No Rio de Janeiro, 34. 39 em Cuiabá. 30 em Manaus e até 28 em Salvador. Tempo delivery. A Marlete é de Hidrolândia, Goiás. Boa noite, Marlete. Espere dias muito secos e quentes. Não chove e as máximas ficam em torno dos 35, 36 graus. O Paulo é de Itapemirim, Espírito Santo. Oi, Paulo. Até sexta, predomínio de sol sem chuva. As temperaturas à tarde ficam entre os 23 e 24 graus. A gente quer te ver por aqui. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lide. E veja, ainda hoje, pacientes contaminados por metanol devem receber antídoto para combater a intoxicação. E já no próximo bloco, São Paulo tenta deixar uma fase para trás numa partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Tricolor paulista não vence há 4 jogos e terá desfalques no Ceará. Record, R7 e Record Plus transmitem ao vivo. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou hoje a ampliação do fundo eleitoral para as eleições do ano que vem. O chamado fundão vai chegar a 4 bilhões e 900 milhões de reais, quase 4 vezes mais do que 1 bilhão previsto na proposta de orçamento que foi enviada ao Congresso pelo governo. O orçamento ainda precisa ser votado pelo Congresso. A Record transmite com exclusividade na TV aberta Fortaleza e São Paulo, nessa quinta-feira, às 7 da noite. Apesar do tricolor cearense seguir na zona de rebaixamento, quem vai para o confronto lidando com uma grande crise é o tricolor paulista. Bruno Lohance, mais uma derrota do São Paulo ontem, boa noite. Boa noite, Mariana, boa noite, Edu. Pois é, uma fase terrível do São Paulo, com eliminação na Libertadores e sequência negativa. Pois é, a 4ª derrota seguida do São Paulo, que agora vai tentar um respiro jogando lá no Castelão. Fase ruim dentro de campo. Protesto da torcida do lado de fora. Ontem, apenas 12 mil torcedores estiveram no Morumbi para São Paulo e Ceará. E viram o tricolor chegar à 4ª derrota seguida. 1-0 para os visitantes com gol de Pedro Henrique. E se os problemas já eram muitos, Hernan Crespo tem mais um para o jogo contra o Fortaleza. O treinador estava escalando o time com 3 zagueiros. Mas para esta quinta-feira, Arboleda está suspenso e Rafael Tolói e Ferrarese no departamento médico. A gente perde muito jogador, o treinador por aí, ele confia e conta com o jogador e aí machuca e acho que estraga o esquema dele. Dificuldade para escalar a defesa e um ataque inofensivo nas últimas semanas. Em 5 jogos, o São Paulo só balançou a rede uma vez. E agora vai encarar um adversário que está embalado dentro de casa. O Fortaleza venceu as 2 últimas partidas na Arena Castelão, contra Vitória e Sport. Essa sequência não acontecia desde o ano passado. E tudo isso nos ajuda, cara. Tudo isso ajuda a continuar caminhando. A gente sabe agora das próximas batalhas, mas o nosso foco total é contra o São Paulo. Record, R7 e Record Plus transmitem nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, Fortaleza e São Paulo, ao vivo, da Arena Castelão. E eu reforço o convite, então, na quinta-feira a gente se vê lá na Arena Castelão. Mariana e Edu, fico por aqui. Obrigada. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco, tudo sobre o vazamento de óleo na pista que interrompeu as atividades do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E também a Polícia Federal investiga a participação do crime organizado na adulteração de bebidas com metanol.
Segundo o Ministério da Justiça, há indícios de distribuição de bebidas contaminadas em outros estados, além de São Paulo. Nós voltamos a falar sobre as intoxicações com metanol. Testes de laboratório já detectaram a presença da substância no sangue de 6 pacientes. E de acordo com os especialistas, um dos antídotos para essa intoxicação seria o etanol. Intoxicações por metanol só haviam sido confirmadas no Ciatox no passado por ingestão de etanol combustível, não diretamente em bebidas. Diferente de outros países, a gente não costumava ver. Nós alertamos em 2023 acerca dos casos de metanol por ingestão de bebidas que eram misturadas com álcool de bomba de combustível, contendo metanol. O consumo de pequena quantidade de metanol já traz riscos. A pessoa pode ficar em estado vegetativo, tá? Pode ter comprometimento cognitivo grave, pode ter dificuldade de interagir com as pessoas, lesões permanentes no sistema nervoso central. Os sintomas da intoxicação podem surgir em poucas horas ou em alguns dias. Sonolência, tontura e náusea, além dos mais graves, falta de ar, alterações visuais e respiração acelerada. O Ciatox também orienta equipes médicas no tratamento das emergências em casos suspeitos e confirmados. Além dos cuidados intensivos de uma UTI, os pacientes devem receber um antídoto para combater a intoxicação. Um tratamento feito com outra substância alcoólica. É o etanol absoluto, que mantém o fígado ocupado e evita que o órgão metabolize o metanol, que aos poucos vai sendo eliminado pelo organismo. Pode ser por hemodiálise. Em 3 casos emergenciais, sem etanol absoluto disponível, médicos usaram bebida, vodka diluída, como antídoto. O Ciatox ainda defende que o Brasil importe o Fomepizol, que tem efeito mais rápido do que o etanol. É um antídoto que é considerado essencial para a Organização Mundial de Saúde. Já foi utilizado por Médicos Sem Fronteiras, por incrível que pareça, em epidemias de intoxicação por consumo de bebida adulterada em países islâmicos, como Argélia, como Irã. Bom, o governador de São Paulo anunciou a criação de um gabinete de crise para acompanhar esses casos de intoxicação por metanol. Tarcísio de Freitas negou que o PCC esteja envolvido na adulteração. Hoje, um bar foi interditado depois de um caso de contaminação na vodka que era usada para fazer as caipirinhas. Hoje, o governo de São Paulo detalhou uma série de medidas imediatas para combater o comércio de bebidas com metanol. Uma delas é a criação de um gabinete de crise que vai reunir representantes de áreas como segurança pública, justiça e saúde. Além disso, estabelecimentos serão interditados de forma cautelar se houver comprovação de venda de bebidas adulteradas. É uma forma também de a gente checar toda a documentação, principalmente fazer o batimento com a parte de fazenda para ver a origem dessa bebida, de quem ele comprou. Esse estabelecimento só vai ser liberado para voltar a funcionar se a gente tiver certeza que aquele estabelecimento está seguro. Hoje à tarde, a polícia interditou um bar na região dos Jardins, área nobre da capital, depois de um caso de intoxicação por metanol. A vítima tomou 3 caipirinhas no local, está internada e perdeu a visão. O governador de São Paulo e o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, negaram que a facção criminosa PCC esteja envolvida na contaminação de bebidas. Não há qualquer evidência que o PCC possa estar por trás de contaminação direta ou indireta dessas bebidas. Não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Em nota, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo disse que defende a intensificação da fiscalização governamental com operações de força-tarefa voltadas à origem da falsificação. O Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado de São Paulo recomendou hoje que os clubes suspendam de forma preventiva e temporária a venda de bebidas destiladas. Entre as medidas anunciadas hoje está a integração nos hospitais. Toda a rede de saúde recebeu orientações para agilizar diagnósticos e tratamentos de pessoas com sintomas de intoxicação por metanol. O governo de São Paulo também criou canais de denúncia sobre locais que possam estar vendendo bebidas adulteradas.
A pessoa vai poder denunciar via Disque 181, né, para a Secretaria de Segurança Pública, e o PROCON estabeleceu um canal de denúncia rápido só para bebida adulterada. Isso está disponível no portal do PROCON. Em Brasília, o diretor-geral da Polícia Federal disse que vai investigar se existe participação do crime organizado na adulteração com metanol. Bom, segundo o Ministério da Justiça, há indícios de distribuição das bebidas contaminadas para outros estados, além de São Paulo. A Polícia Federal vai investigar se os casos de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol têm ligação com crime organizado. O trabalho será feito em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. A investigação dirá se há conexão com crime organizado, com operações anteriores, enfim, a gente vai buscar trabalhar de maneira integrada. A abertura de inquérito atende a uma determinação do governo federal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse hoje que quer identificar a origem e a distribuição do metanol para que seja possível apurar se há produtos contaminados em outros estados. Tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo e, portanto, sendo uma ocorrência que transcende limites de um estado, isto atrai a competência da Polícia Federal. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano são registrados em média 20 casos de intoxicação por metanol no Brasil. Para agilizar o atendimento a possíveis vítimas, o Ministério preparou uma nota técnica com orientações aos profissionais de saúde, destacando os sintomas da intoxicação e os medicamentos que reduzem os efeitos do metanol no organismo. Para que a gente possa mais rapidamente identificar não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, mas a identificação disso em outros estados do país, algum tipo de crescimento e comportamento clínico e epidemiológico anormal, que vai reforçar também as investigações da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Nesta tarde, mais 2 estabelecimentos foram interditados em São Paulo e um em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Garrafas de bebidas alcoólicas também foram apreendidas. E em Pernambuco, a Vigilância Sanitária investiga 3 casos de pacientes com suspeita de intoxicação por metanol em Caruaru. 2 pessoas morreram. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ficou fechado por 12 horas. Um derramamento de óleo na pista fez com que mais de 160 voos fossem cancelados. Chegar ao aeroporto e ver a escala de voos assim é o pesadelo de todo viajante. Quem dependeu do transporte aéreo no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, precisou ter paciência. A minha previsão era chegar por volta de 9h30, 10 horas, mas pelo visto eu só vou chegar talvez à noite. Foi um dia de saguão lotado e longas filas. Muitos passageiros receberam informações desencontradas das empresas aéreas. Foi pedido para cancelado, foi pedido para remarcar e a remarcação também foi cancelada. E agora aguardar para ver o que vai acontecer. O motivo desse caos todo, segundo a Infraero, foi o derramamento de óleo de um veículo que fazia a manutenção preventiva noturna na pista. Para evitar acidentes, a decolagem e o pouso das aeronaves foram cancelados desde as 6 da manhã. Durante todo o dia, a pista principal do aeroporto Santos Dumont passou por uma limpeza para a remoção do óleo. As operações só foram retomadas no final da tarde. No total, foram mais de 160 voos cancelados e 14 remanejados para o Aeroporto Internacional do Galeão. Entre as reclamações mais comuns dos passageiros estão a falta de assistência das companhias aéreas, como a realocação em outros voos, acomodação, alimentação e reembolso. As empresas que não estão prestando a informação de forma clara e adequada, que não estão dando suporte ao consumidor, vão ser, obviamente, notificados pelo PROCON Carioca e podem ser multados também. O Senado vota agora à noite o projeto que regulamenta a segunda parte da reforma tributária. Cristina Lemos com a gente, porque nessa etapa tudo vai ser detalhado, né? Imposto por imposto. Boa noite. Sem dúvida, Edu. Boa noite, Mariana. É a definição final das regras que vai permitir a implantação gradual das mudanças dos impostos e que entra já em vigor inicialmente já no ano que vem. A previsão é que os senadores votem o texto base agora à noite. Na sequência, vão ser analisados os destaques, que são aqueles pedidos de mudança no projeto.
O projeto é para regulamentar pontos como a distribuição da arrecadação, a fiscalização e os créditos que vão compensar desonerações. Pelas novas regras, o IBS vai substituir os impostos estadual, o ICMS, e o municipal, o ISS. Esses tributos destinam os valores arrecadados para áreas como segurança, educação e o custeio da máquina pública. A CBS vai ser um imposto federal e substituirá os impostos sobre o consumo, como o PIS e a COFINS. Esses tributos têm arrecadação destinada principalmente para seguro-desemprego, financiamento de programas de desenvolvimento econômico, previdência social e saúde pública. Já o imposto seletivo vai fazer parte da CBS e incidirá sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar, cigarros e combustíveis fósseis, por exemplo. As alíquotas padrão previstas para a CBS são de 9,3% e para o IBS de 18,7%. Somadas devem ficar em cerca de 28%, o que seria o maior imposto do mundo. Para evitar um aumento excessivo da carga tributária, a alíquota vai ser avaliada em 2031, antes da adoção total prevista para 2033. Caso ultrapasse o teto de 26,5%, o governo vai ser obrigado a propor medidas para reduzir os valores. O novo sistema tributário começa a ser testado a partir do ano que vem. Já em 2027, a CBS começa a ser cobrada de forma progressiva, enquanto o IBS começa a ser cobrado em 2029. O modelo completo deve entrar em vigor até 2033. Mais de 200 emendas foram acatadas. Nós fomos à exaustão na negociação com todos os senadores que apresentaram emendas para que pudéssemos trazer um texto ao plenário que pudesse alcançar o consenso. Os presidentes Lula e Trump devem conversar por telefone ou videoconferência antes de um encontro presencial. A diplomacia brasileira tem mantido conversas com os americanos para acertar os detalhes da conversa entre os dois presidentes. A depender do resultado da conversa, um encontro presencial pode ser marcado. Uma possibilidade seria em Kuala Lumpur, na Malásia, onde os dois presidentes devem participar no final de outubro do encontro da Associação dos Países do Sudeste Asiático. Do lado brasileiro, a expectativa é que a conversa aconteça já na semana que vem e fuja de pautas políticas. A ideia é que trate apenas de temas técnicos e econômicos, com a apresentação de dados sobre a relação entre os dois países. Do lado americano, ainda faltam sinais claros para a confirmação da reunião. Hoje, durante sanção de projetos de lei que visam o combate à fome, Lula citou a química com o presidente dos Estados Unidos. A arma mais poderosa para um país em qualquer situação é saber que tem comida garantida para o seu povo comer. E tem países que querem comprar o que a gente está querendo vender. Parecia impossível eu e o Trump ter uma química. E aconteceu a química. Aconteceu. Ou seja, parecia impossível. Sabe? Não tem nada impossível quando a gente tem disposição de fazer as coisas. Lula também se reuniu hoje com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir o aumento da tributação dos mais ricos e o orçamento do ano que vem. No almoço com Hugo Mota e Davi Alcolumbre, ficou acertada para amanhã a votação do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Uma mulher tomou posse hoje como ministra do Superior Tribunal Militar. A advogada Verônica Abdala Sterman é a segunda mulher a ocupar o cargo em mais de 200 anos de funcionamento da última instância da Justiça Militar. Ela assume a vaga na corte destinada à advocacia. Participaram da cerimônia o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Verônica foi indicada por Lula em março, no Dia Internacional da Mulher, e aprovada pelo Senado com 51 votos. Eu espero você logo mais no JR 24 horas com mais notícias da política e da economia. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. Veja a seguir, carro de suspeito voa 10 metros durante perseguição policial em Belo Horizonte.
E também, o presidente dos Estados Unidos afirma que cidades mais perigosas do país podem ser usadas como campos de treinamento para as Forças Armadas. Donald Trump diz que pretende convocar os militares para combater os inimigos internos. O presidente americano Donald Trump defendeu o uso das Forças Armadas para combater o que ele chamou de inimigos internos. Trump voltou a dizer que pode fazer intervenções em cidades com alto índice de criminalidade. Diante dos principais oficiais dos Estados Unidos, Donald Trump sugeriu que as cidades mais violentas do país sejam usadas como campos de treinamento dos militares. Ele também afirmou que os militares devem atuar não apenas contra ameaças externas, mas contra o que chamou de inimigos internos. A declaração foi feita após o republicano ter autorizado uma intervenção da Guarda Nacional aqui na capital, Washington. Trump reforçou que vai fazer o mesmo em cidades lideradas pela oposição democrata, como Chicago. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, participou do evento e declarou o fim do que chamou de lixo ideológico e da era da liderança politicamente correta, se referindo à política de diversidade, e sugeriu a renúncia de quem não concordar. Mais tarde, na Casa Branca, Trump alertou para uma possível paralisação temporária de serviços federais nos Estados Unidos. A falta de acordo entre republicanos e democratas na aprovação do orçamento até a meia-noite desta terça-feira pode deixar milhares de funcionários públicos sem salário. Em meio à possível crise, o presidente anunciou um acordo com uma farmacêutica americana para reduzir o preço de medicamentos usados pelo programa de saúde voltado à população de baixa renda. E o presidente americano Donald Trump disse que dará de 3 a 4 dias para o grupo terrorista Hamas responder à proposta de paz. Se o Hamas não aceitar, será um fim muito triste, disse Donald Trump. O plano prevê a libertação de todos os reféns em troca da liberdade de prisioneiros palestinos, a rendição dos terroristas do Hamas e um governo temporário sob supervisão de um grupo internacional. Estão previstos investimentos para a reconstrução de Gaza sem a retirada forçada da população. O plano de Trump foi bem recebido por países importantes da região que podem, inclusive, pressionar o Hamas a aceitar o acordo. Representantes do Catar e da Turquia, que elogiaram a proposta, se reuniram hoje com os negociadores do grupo terrorista. Depois do encontro, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Al Thani, disse que a proposta está nos estágios iniciais e que a saída do exército israelense de Gaza ainda precisa ser esclarecida e discutida. Horas antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu gravou um vídeo afirmando que os militares permanecerão na maior parte da faixa de Gaza. Negociadores americanos e israelenses disseram estar abertos a mudanças pontuais no plano, mas destacaram que não vão aceitar alterações significativas na proposta. Aqui no Brasil, o presidente da Conafer foi preso em flagrante durante depoimento à CPI mista do INSS, na madrugada de hoje. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, afirmou que Carlos Roberto Ferreira Lopes omitiu informações e, por isso, foi decretada a prisão dele, sob acusação de falso testemunho. O senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais é apontada como uma das instituições que mais fizeram descontos ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a Polícia Federal, a arrecadação da entidade passou de cerca de 6 milhões de reais para mais de 40 milhões de reais ao ano entre 2019 e 2024. Carlos Lopes nega a participação da entidade nas fraudes. Ele pagou fiança de R$5 mil e foi solto. A Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão do ex-jogador Douglas por falta de pagamento de pensão alimentícia. O ex-meio-campo, que defendeu o Grêmio, Vasco e Corinthians, deve mais de R$26 mil de pensão para um filho. A Justiça determinou que ele cumpra 1 mês de prisão. O paradeiro do ex-jogador é desconhecido.
A defesa de Douglas disse que está adotando as medidas legais para reverter a prisão. Um grupo criminoso que descobriu uma falha no sistema de um banco para roubar milhões de reais foi alvo de uma operação da polícia em Goiás. 12 pessoas foram presas em Goiânia e cidades da região metropolitana. Os agentes também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados. Uma pessoa está foragida. A quadrilha é suspeita de desviar dinheiro de um banco com saques fraudulentos. A ação aconteceu entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro do ano passado. De acordo com a investigação, os criminosos encontraram uma falha no sistema que permite saques via QR Code pelo aplicativo. Eles descobriram que, sacando os primeiros R$1.000 iniciais, esse valor era devidamente debitado da sua conta. Contudo, os próximos saques, eles não eram subtraídos da conta digital. Segundo a polícia, assim que a falha foi detectada no sistema, criminosos de todo o país compartilharam a informação e correram para fazer saques nos caixas eletrônicos em várias cidades brasileiras. A falha no sistema durou apenas 9 horas, mas foi tempo suficiente para o grupo criminoso realizar 286 saques de R$1.000 só aqui em Goiânia. No total, com saques em outros estados, o prejuízo para o banco foi de R$8 milhões. A polícia também cumpriu hoje 13 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. Lá foram feitos 546 saques fraudulentos, causando um prejuízo de quase R$500 mil. Há uma integração, porque todos exploraram essa janela de vulnerabilidade do banco nessas 9 horas. Uma operação policial prendeu 6 suspeitos de integrar um grupo criminoso que roubava motos nas principais rodovias de São Paulo. Os alvos eram sempre motocicletas com motor potente, que depois eram vendidas por valores abaixo do mercado ou usadas para exibição nas redes sociais. Ainda estava escuro quando os policiais da delegacia de Diadema e do grupo de operações especiais saíram para cumprir 10 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Os ladrões agiam nos congestionamentos e também nos pedágios. A quadrilha atuava principalmente em 3 rodovias: Anchieta e Imigrantes, que ligam a Grande São Paulo à Baixada Santista, e o Rodoanel, que conecta a região metropolitana a importantes vias estaduais e federais. Aproveitava do horário de pico de trânsito, que está mais parado, e abordava as vítimas, mediante concurso de pessoas e até uso de arma de fogo. Os alvos da operação de hoje foram identificados depois que a polícia prendeu 3 suspeitos e apreendeu os celulares deles em outra ação um mês atrás. Com a análise dos aparelhos, foi possível descobrir os nomes de outros integrantes do grupo e como eram planejados os assaltos. Eles falam que eles não têm medo, que se precisar usar arma eles vão usar, e então eles conversam, inclusive debochando, né? Na operação de hoje, mais aparelhos celulares, computadores e documentos de veículos foram apreendidos. Os agentes já pediram à justiça a quebra dos sigilos dos telefones. Um homem acabou preso depois de uma perseguição policial em Belo Horizonte. O carro desse suspeito, você vai ver, chegou a decolar mais de 10 metros depois de passar por um trecho de subida. O carro preto vai entrar na tela agora voando, pelo cruzamento. Depois aparece uma viatura da Polícia Militar que também levanta voo. Em câmera lenta, é possível ver que o carro dirigido pelo suspeito fica suspenso no ar por mais de 10 metros. O homem não ficou ferido, mas foi preso. Um menino de 10 anos foi usado para ostentar armas no perfil do irmão dele, que é maior de idade. Tudo isso com o objetivo de ganhar dinheiro nas redes sociais. A polícia está investigando se a família dele tem ligações com atividades criminosas. A criança aparece nas fotos armada, em cima de motos e fazendo gestos obscenos. As publicações chamaram a atenção da polícia durante uma varredura nas redes sociais para investigar uma quadrilha de roubo de motos. Identificamos ali a família que seria responsável por essa rede social e o endereço que essas fotografias foram tiradas. Hoje pela manhã, os policiais foram até a casa na zona leste de São Paulo. Os agentes descobriram que o irmão mais velho do menino criou o perfil e tirava as fotos, Cauã Muniz,
tem 21 anos. Esse irmão mais velho nos disse que a intenção era monetizar a rede social e ganhar dinheiro no futuro com esse instrumento. Sem mostrar o rosto, o pai contou que não sabia das atividades dos filhos. O mais velho estava expondo o mais novo na internet sem nosso conhecimento. Esse tipo de exposição é uma ameaça ao que a criança tem de mais valioso, uma infância saudável. A violação a esse direito pode trazer consequências para a formação e o desenvolvimento de quem ainda não consegue diferenciar o certo e o errado. A adultização é exatamente quando a infância é suprimida, a infância é violada, é desrespeitada. Então isso acaba impactando na própria dignidade dessa criança. As armas usadas nas postagens foram apreendidas. Eram imitações de plástico. A polícia ainda investiga se as motos que aparecem nas imagens têm relação com algum tipo de crime. Cauã Muniz não tinha passagem pela polícia. Agora deve responder por incitação ao crime, atos obscenos, submissão de criança a vexame ou constrangimento e facilitação de corrupção de menor. A defesa dele não foi localizada. Fica um apelo aí para que os pais possam ficar acompanhando os filhos, para não ter a mesma surpresa que eu. E quando tem crianças pequenas em casa, ver o que o pequeno está acompanhando o grande. Porque não tem como, o reflexo do grande vai reagir no pequeno. Diálogo, conversa, isso muda tudo. À 00:30 tem mais Jornal da Record para você. Confira as reportagens de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a série A Vida de Jó. E logo depois de Reis, tem informação da roça ao vivo em A Fazenda. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.